Fala, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o que fazer quando não souber o que fazer. Exatamente. Muitas vezes a gente tem muita dúvida de quais decisões tomar, né, em diversas circunstâncias da vida, principalmente aquelas decisões que podem mudar a nossa vida. E uma coisa que é única pra gente aqui nesse universo, nessa experiência, é o nosso livre-arbítrio, né? E saber usar esse livre-arbítrio da melhor maneira é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso, né? Da nossa vida, né? No geral, assim. Então, eu me deparei em vários momentos da minha vida com muitas dúvidas, sabe? O que fazer agora? Qual decisão tomar? Primeiro de tudo, primeiro ponto, nunca, jamais tomar decisões baseadas nas suas emoções momentâneas, né? Isso se aplica em diversas coisas, principalmente quando você está dentro de um conflito, quando você está com ânimos alterados, tomar as decisões e falar mesmo, qualquer coisa que seja, nesses momentos, normalmente nunca dá certo, né? Pelas minhas experiências, assim, todas as vezes que eu falei por impulso, todas as vezes que eu fui impulsionada naquele calor do momento, não consegui controlar os meus sentimentos, as minhas emoções naquela hora, falei o que eu veio na cabeça, sabe? As consequências não foram as melhores. Então, aí você vai me falar, nossa, Tatiane, mas isso é praticamente impossível, controle das emoções nas horas que as coisas estão explodindo. Eu concordo que é difícil, mas não é impossível, né? Eu falei pra vocês num dos meus vídeos sobre a questão do temperamental, até atrelado mesmo aos signos, né? Que vem muito da nossa personalidade. Eu era uma pessoa que eu sou muito verdadeira e eu sempre fui muito explosiva, né? E assim, pra mim, gente, não falar numa discussão era morte. Eu preferia a morte, juro pra vocês. No nível de consciência que eu tinha antes, enquanto eu não falasse, porque a verdade era minha, a razão normalmente era minha também, enquanto eu não provasse pra pessoa que eu estava certa, e poderia até ser que eu estava mesmo, sabe? Mas quando você briga pela razão, gente, você já perde a sua razão. Levando pra prática essa situação, um exemplo que a pessoa tenha errado com você, certo? Ela fez algo que é inadmissível, hein? E quando você, no meio da descoberta, no meio daquelas emoções, da decepção e um misto de sentimentos, um exemplo, né, tô dando aqui pra vocês, quando você silencia, como que eu vou silenciar nessa situação? Primeiro você tem que estar consciente, né? Primeiro de ponto de tudo, tá? Nós estamos falando aqui de um assunto bem delicado, gente, que é o controle das emoções. Isso é muito importante para os resultados que você vai ter, né, no seu dia a dia mesmo. Porque na vida acontecem muitas coisas o tempo inteiro. Então, se você não tiver controle das suas emoções, vai ser algo que vai te fazer sofrer muito. Então, esse controle ele é muito importante. Então, vamos lá. Naquele calor do momento, aconteceu uma discussão, a pessoa errou com você e o que você faz? Antes, como eu falei pra vocês, eu ia discutir com a pessoa, até mostrar pra ela, naquela vucu-vucu mesmo que tava, que ela estava errada, que eu estava certa e que ela tinha que me pedir desculpa. Conclusão da história, frustração total. Por quê? Eu vou agir pelas minhas emoções, eu vou falar o que vier na minha cabeça com a intenção de ferir aquela pessoa porque eu estou me sentindo ferida. E muitas das vezes a gente vai falar pra pessoa coisas que vai magoar ela, coisas que não vai trazer nenhum efeito positivo, muito pelo contrário. A gente vai transformar aquela situação em um problema ainda maior. Porque movido pela sua emoção, movido pelo ego,
que é o principal, que quer aí, ó. O ego, ele coloca o ego quando ele tá ferido, ele coloca a capa dele, ele quer mostrar quem é que manda aqui. Entendeu? Então, nessa hora, hoje, com o nível de consciência que eu tenho, com as minhas experiências tão frustradas em sempre querer ter razão, no calor da emoção, hoje eu entendi que quando uma situação acontece, por mais que eu tenha razão, gente, por mais que eu não tenha feito nada, e aconteceu uma situação aqui, primeiro ponto, eu já mando um alerta pra eu ficar consciente. Eu já fico consciente, sabe? Então, eu já me posiciono aqui consciente. E eu já pergunto, e enquanto a pessoa tá aqui, ó, eu já tô aqui pensando comigo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. O que essa situação está querendo me dizer? No primeiro momento, eu calo. Principalmente quando eu vejo que a pessoa está completamente alterada, completamente nas razões dela, dos motivos dela, independente de quem tem razão aqui, né? Nós estamos sujeitos a essas situações, nós passamos por muitas dessas situações. Hoje eu passo muito menos, né? Porque eu tô bem alerta em questão de não criar isso, né? Mas nós não estamos sujeitos, nós não estamos livres dessas eventualidades, porque nós estamos aqui para evoluir, né? E muitas das vezes o universo, ele vai te dar situações assim para que você exerça a paciência que você quer, para que você exerça essa consciência de estar presente. Como que você vai exercer essas coisas que você tanto precisa, que você tanto quer, que você tanto pede, né? Digamos assim, que você espera do universo, que você busca no meu caso, se você não tiver uma situação do contraste para você colocar em prática essa tão esperada luz, tão esperada consciência que você quer. Então tem que ter o contraste. Então é na prática que a gente vê realmente como que tá o nosso nível aí de consciência das coisas e controle das nossas emoções, né? Então, aparentemente, e outra coisa ainda, quando você tá nessa situação, né, que você cala, que você escolhe conscientemente não falar nada, muitas vezes, para as pessoas ainda que estão conscientes ali, de repente tiver outras pessoas mais envolvidas, ou que sabe, elas vão até te tirar de besta, de idiota, de bobo, sabe? Como assim? Fulano tá fazendo isso com você e você não vai fazer nada? Como assim você vai permitir que isso aconteça? Como assim você não vai fazer nada? Aconteceu isso e você não vai fazer nada, você não vai falar nada. Por quê? As pessoas estão no mesmo nível de consciência que aquela pessoa que está esbravejando, brigando por alguma situação qualquer. E quando você silencia, você consegue ter as melhores decisões, porque tudo fica claro na sua mente. Gente, é um trabalho, não estou falando que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. O controle das emoções é algo que tem que querer muito, que tem que ter bastante consciência, mas você consegue. Como eu falei pra vocês, eu era uma pessoa muito impulsiva, e se eu não falasse, sabe, parecia que eu ia morrer, eu ia explodir. Então eu entendo muito bem o que você, de repente, do outro lado, deve pensar quando me ouvir falar isso. Nossa, falando assim deve ser muito fácil, né? Mas na prática, quero ver na hora que o bicho tá pegando, né? Eu sei disso. Eu sou um ser humano assim como você, estou num processo evolutivo assim como você. E eu tive um temperamento durante muitos anos da minha vida muito, sabe? Então, gente, tem gente que já é calma, tranquila. Eu não. Eu sempre tive um temperamento que eu quero resolver agora. Vamos resolver agora, entendeu? É assim comigo, é assim, não. Eu sempre fui do certo. Sempre. Sabe? E eu queria provar pra você que eu tava certa, que eu tinha a minha razão e que... Só que naquele meio aí, não vai sair de nada produtivo. Porque estão movidos os dois pela negatividade. Então, se você não parar ali no meio, ter controle das suas emoções, nunca espere do outro. A atitude vai ter que vir de você. Porque a evolução é a gente. No final, é você com você mesmo. Se o outro vai reconhecer um dia, se o outro vai... Problema do outro. Problema do outro. Você tem que fazer a sua parte, porque quando você tem essa consciência de você, de que tudo está nas suas mãos, você não é mais vítima.
Você é responsável por tudo que acontece com você. Então você se coloca na posição de poder. Peraí, você tá fazendo isso? Tudo bem. O que essa situação está querendo me ensinar? Beleza. Fiquei quieta. E quem é que briga com alguém que fica em silêncio? Fala pra mim. Não existe uma briga de uma pessoa sozinha. A pessoa que tá ali movida no calor do ódio, quando a outra silencia, independente de quem tem razão, ela não tem mais força pra continuar com essa briga. Concorda comigo? Então, a discussão, automaticamente, ela cessa. Eu, que estou aqui fazendo uma simulação pra vocês, o que eu faria e o que eu já fiz diversas vezes. Procuro sair do ambiente. Procuro deixar a pessoa sozinha. Procuro me livrar daquela situação no momento, para que termine, né? Porque se eu permanecer ali e tentar falar alguma coisa, independente de quem tem razão, como eu falei, nada vai fluir, porque estão movidos ali numa energia de negatividade. É difícil? Mais uma vez eu vou falar. É difícil, mas o que nesse caminho de autoconhecimento é fácil? O que nesse caminho de evolução, expansão da consciência é fácil? Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Se fosse fácil, essa experiência temporariamente humana no planeta Terra não faria sentido, não é? Então, é difícil mesmo. O caminho é estreito mesmo, mas é muito gratificante. O que você cresce, o que você evolui, o que você constrói de tesouros internos, quando você muda seus padrões de comportamento, gente, não tem dinheiro algum no mundo que pague. Então, eu saí dessa situação como idiota, como trouxa, como, sabe? Falem lá o que quiserem falar, desde que falem. O importante é você com a sua centelha, é você com a sua intuição. Então, olha só, depois você vai, os ânimos se acalma, você vai refletir, vai refletir, vai refletir, vai refletir. E certamente você vai ter o melhor momento para falar com aquela pessoa. E você vai conseguir, depois que os ânimos acalmaram, uma que aquela pessoa vai pensar: poxa, eu xinguei aquela pessoa, eu gritei com aquela pessoa, eu fiz isso com aquela pessoa e ela não fez nada. Ela não me gritou, ela não me xingou, ela não fez nada. Ela já vai se sentir mal automaticamente porque você não reagiu. Isso, gente, é a ação pela não ação. Ação pela não ação. Esse é o fundamento até do Tao, né? Que são ensinamentos assim que eu me identifico muito. Ação pela não ação. Soltar, né? Também. Então, deixe que as coisas sejam como é. Então, se chegou a situação pra mim, eu controlei o meu sentimento, me fiz o possível para sair daquela situação no momento, e com certeza você vai ter, né, a oportunidade de falar com aquela pessoa. E quando todos esses ânimos eles se acalmarem, você vai falar pra pessoa: viu, olha, a situação, agora que nós estamos mais calmos, a situação que aconteceu foi o seguinte, foi assim, 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 assim. Você vai conseguir então expor a sua versão da melhor maneira, a pessoa vai expor a melhor versão da maneira dela, e os dois vão conseguir se entender sem restar nenhuma mágoa e ressentimento um do outro. Eu passei por uma situação semelhante, assim, por esses dias. E na hora do calor do momento, gente, eu até pensei em falar alguma coisa. Mas eu falei: não, eu vou engolir a seco, assim, ó, sabe? Né? Você fala: meu Deus. E a minha escolha foi aguentar, ouvir, mesmo sabendo ou tendo os meus motivos, enfim, estando na razão, sim ou não, sabe? Eu aguentei aquela situação, silenciei, tirei a capinha do ego, sabe? Dirigi para a centelha, fui fazer algo que me desse prazer, que me desse satisfação, alegria, me fizesse esquecer dessa situação, né? Uma coisa que eu faço muito, que eu gosto muito, é de fazer cardio num parque. É de me conectar com a natureza, só de sentir o cheiro das flores, das árvores, sabe? Isso já me faz um bem tão grande. Comer alguma coisa que eu goste, sabe? Que não prejudique o meu corpo.
Sabe, tem várias coisas que a gente tem prazer, cada um é de um jeito, né? Então eu busquei sair daquela situação, fazer algo que me desse prazer, pra que eu esquecesse daquilo, porque eu ia prender a minha atenção em outras coisas, em coisas positivas. Então, eu tirei aquela situação negativa, me energizei e falei, tá na melhor hora. Eu vou conseguir expor o meu ponto de vista, explicar o porquê que eu agi dessa forma, e tenho certeza que vai sair daí a melhor coisa possível. E realmente, gente, você consegue ajudar muito a pessoa quando você tem essa atitude, porque a pessoa ela vai ter aquilo como exemplo. Ela vai falar, poxa vida, tá aí. Qualquer outra pessoa teria falado o que eu, porque na hora eu tava realmente com raiva, falei aquilo que, até mais do que eu queria falar, mais do que a pessoa merecia ouvir, fui movida pelo impulso, falei um monte. E qual foi a atitude dela? Nada. Ela não falou nada. E hoje eu consegui entender o porquê que ela agiu daquela forma, que me fez ficar nervosa e etc e tal, sabe? Então, assim, é muito gratificante você deixar a sua intuição falar por você, muito mesmo. E outras situações que a gente fica em dúvida na tomada de decisão fora de conflitos. Um exemplo, tive uma oportunidade de trabalho, alguma coisa do gênero assim. Deus, a sua centelha, a sua intuição, gente, ela está nos sentimentos de alta vibração. Então, um exemplo, estou no meu trabalho atual, não estou feliz com o meu trabalho, já vinha pedindo uma oportunidade, surgiu uma oportunidade, mas aí quando chegou a oportunidade, você tem o quê? Medo. Você fala, será, meu Deus? Será que é isso mesmo? Será que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu já tô 10 anos nessa empresa, tá bom que eu não tô satisfeito, mas tô 10 anos nessa empresa e lá vou começar tudo de novo do zero, ninguém me conhece, sabe? Então, eu vi isso até no vídeo da Mai, que me deu uma clareza, assim, eu achei o máximo, gente, essa questão da tomada de decisão. Primeiro, observe, primeiro de tudo, né? Tente ao máximo, na hora, não tome decisão nenhuma. Recebeu a oportunidade, ok, vou estudar. Quando não for algo pra você agir no momento, igual uma discussão, né? Algo que tá aqui pra você, você tem que tomar alguma decisão, né? Você vai tomar decisão nenhuma, como eu falei. Você vai ficar em silêncio, vai tentar sair daquela situação, vai fazer algo pra melhorar a sua vibração, porque depois, com certeza, você vai ter a oportunidade de resolver aquela situação, certo? Então, ponto número 1, numa situação de discussão ou alguma coisa que aconteceu aqui que você não estava esperando. Segundo, número 2, quando vier uma oportunidade, você não sabe o que fazer. Não tomou decisão nenhuma, recebeu uma oportunidade, ok. Você busque o máximo de conexão possível com você mesmo, com a sua intuição, né? Quando a gente toma uma decisão baseada na nossa intuição, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porém, muitas vezes a gente fica com dúvida. Será que é a voz mesmo? Será que é a minha intuição que tá falando comigo? Ou é o ego? Ou é uma vozinha que tá falando, sei lá. A gente fica em dúvida. Eu já fiquei várias vezes. Será que é mesmo minha intuição? E agora, como que eu vou saber? A sua intuição, ela está nas vibrações mais altas, certo? Então, vamos primeiro. Vou pensar agora no que eu vou fazer, tá? Tive 2 oportunidades de trabalho. Tem uma que eu tô no meu trabalho atual, que eu não tô feliz. Tem 10 anos que eu tô trabalhando aqui. E eu posso sair daqui e ir pro trabalho que aparentemente parece ser bom, mas eu tô começando do zero. Pode ser que não dê certo e acabou, eu fico sem nenhum. Então você vai tentar cessar todos os seus pensamentos, vai fazer coisas que vai subir sua vibração. Eu estou bem. A gente sabe quando a gente tá bem, né? Tô feliz, tô calmo, tô tranquilo, sem muita atividade de pensamento. Se imagine num novo trabalho. Se imagine como se você tivesse saído do seu emprego atual. Qual que é o sentimento que você vai ter se você sair do seu trabalho hoje? Tristeza ou felicidade? Se imagine. Tomei a minha decisão. Saí.
Você consegue pensar. Como que eu vou estar me sentindo agora se eu tivesse tido a decisão de sair do meu trabalho? Se você se sentir, gente, aliviado, feliz, animado, essa é a sua resposta. Faça, sem medo. É ali que Deus está. Se você sentir tristeza, não sei se é isso que eu quero, eu reclamo de lá, mas eu ganho bem lá. Eu reclamo de lá, mas eu gosto de lá. Eu queria outra oportunidade, assim, sabe? Mas, pensando bem, eu tenho oportunidade de crescimento lá dentro. Se tem crescimento, se tem evolução, se tem felicidade, é lá que Deus está. Porque muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que a gente tem. E a gente tem uma tendência sempre de achar o do outro melhor. Né? Tem até aquele ditado que fala: a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Então, coloque isso em pauta. Será que você não está deixando de valorizar também aquilo que você tem? Porque se você está num trabalho que você tem felicidade, que você tem crescimento, que você tem oportunidade de se desenvolver e se destacar lá dentro, tem pessoas, sabe, se flui, observe se você não está deixando de ser grato pelo que você tem, observar de fato as coisas, entendeu? E tá num padrão de comportamento de reclamação e negatividade. Então, você tem que observar aonde que os sentimentos bons estão. E aí tome sua decisão, sabe? Quando, gente, eu tomei a decisão de abrir a minha loja, uma coisa também que é bem legal falar pra vocês, antes de eu começar a falar pra vocês esse exemplo, se possível, na verdade isso deveria ser a primeira dica, deixe as coisas fluírem. Deixe as coisas fluírem, sabe? Às vezes, eu já fiz várias vezes essa técnica aí de sentir o sentimento. E aí, quando eu não tava segura, eu sabia o que eu queria. Mas quando eu não tava muito segura, sabe? Eu falei assim, tá, eu vou deixar as coisas acontecerem. Eu soltei a resistência, eu soltei a minha vontade e eu deixei as coisas acontecerem. Eu falei assim: Senhor, está nas suas mãos, sabe? Está nas suas mãos. A minha escolha é soltar qualquer resistência. O que tiver de ser, vai acontecer. Então, se acontecer isso, ok, eu vou agir dessa forma. Se acontecer aquilo, eu vou agir daquela forma. Então, eu deixei muito as coisas fluírem, sabe? Eu ia contar pra vocês quando eu decidi abrir a minha vender roupas, né? Mas eu vou contar uma outra parte que vai ilustrar bem esse exemplo. Eu comecei a vender roupas pela internet, quem conhece a minha história sabe, né? E aí eu fui crescendo, trabalhando pela internet, crescendo, até que chegou um ponto que eu não tava dando conta de fazer o meu trabalho e não tinha como eu crescer mais. Por quê? Eu vendo peças selecionadas, né? Não tinha como eu atender muitas pessoas, entendeu? Sozinha, sabe? Porque eram muitas clientes, muitas. Chegou um ponto que eram muitas clientes, eu não conseguia nem responder elas. E quando eu acabei de postar um look, umas 30 meninas queriam aquela peça. E eu trazia 3, 2 de cada modelo, ainda é assim, né? E aí eu comecei a ver muitas ficando chateadas comigo porque eu não conseguia comprar. E aí eu falei, cara, o meu trabalho eu não quero que seja assim, eu não quero que as pessoas tenham esse sentimento de insatisfação porque não tá conseguindo comprar, sabe? Eu quero poder atender mais gente, eu quero poder evoluir mais. Só que eu não queria trazer pessoas pra trabalhar na minha casa não queria, sabe? Não fazia sentido pra mim. Então, ou eu continuava fazendo o que eu tava fazendo e não conseguia mais crescer, porque eu já tava atendendo o máximo da minha capacidade, entendeu? Pelas condições que eu tinha no momento, ou eu ia abrir um ponto fixo onde as pessoas pudessem ir até mim, né? E aí eu ia conseguir abranger mais pessoas. E aí o que aconteceu? Comecei a procurar ponto, e você sabe o quanto é difícil achar um ponto, né? E aí eu falei, tá, eu vou procurar, até que eu encontrei. E sempre o universo me dá 2 opções. Nunca, gente, nas minhas experiências, nunca Deus falou assim pra mim, olha, essa é a melhor escolha pra você, toma. Não. Sempre
Um exemplo, eu não tenho, não tenho. O ponto. Encontrei o ponto, encontrei 2. Sempre eu que tenho que escolher. Nunca é uma opção só. Então eu encontrei um ponto primeiro que era perfeito, gente. Perfeito. Era uma loja já antigamente. Só que esse lugar, ele não tinha muito movimento. Olha só, era assim, ó. Um exemplo. Aqui tem uma avenida, que é a avenida principal. E aqui era uma loja. Passando dessa avenida pra lá, era outra loja. Só que era tão diferente uma da outra, tão diferente, que nem parecia que era o mesmo bairro. Nessa loja, que já tava pronta, eu só ia entrar, não ia nem gastar nada. Era linda, gente. Linda, toda de vidro, maravilhosa. Enfim, tinha uns condomínios lá. Só que assim, era morto o lugar. Tinha uma energia meio morta, sabe? Não tinha árvore, não tinha lugar pra parar. Era meio morto, eu não sentia, sabe? Eu não sentia isso lá. E aí, só que era mais barato. Eu não ia pagar nada, porque já era uma loja, né? E ok. E eles tinham muita facilidade pra poder aprovar a minha locação. E aí eu achei uma outra loja, que era só atravessar a avenida pra lá, só atravessar pra direita, que era um lugar, gente, maravilhoso. Todo arborizado, um dos melhores lugares, assim, no bairro da Moca. Todo arborizado, assim, sabe? Tinha muito fluxo de pessoas também. A loja, ela é bem pequenininha. Eu não tinha nada, zero. Tava bem velha. Até o piso eu tive que trocar. Ali eu ia investir um dinheiro pra poder ficar. E o aluguel era mais caro. E ela era menor do que a outra loja. Mas, gente, olha só as características. Mas quando eu cheguei naquele ponto, nossa, meus olhos, sabe quando você sente uma energia boa? Quando você sente vida, eu sentia vida, eu via movimento, não sei como, sabe? Mas você sente, tá aí a sua intuição. Olha só, esse exemplo que eu tô dando pra vocês serve pra muitas coisas na vida, porque eu já percebi nas minhas experiências que o universo comigo, ele trabalha muito dessa forma. Presta atenção. Eu tinha uma opção praticamente no mesmo lugar, só que só de ser do outro lado, parecia que era até um contraste. De ser do outro lado já mudava completamente a perspectiva. A loja, ela era bonita aparentemente, que é isso que acontece com a ilusão. Ela brilha aos nossos olhos. Eu não ia precisar gastar com nada. Já entra naquela coisa ali da escassez. Olha só, eu vou economizar, não vou precisar gastar com nada. Então, já é o que o ego quer ouvir também. Ah, eu vou fazer uma economia. Aí eu vou... Ele quer lucrar, né? Ele quer sentir que ele tá saindo no lucro, ali na vantagem, né? O ego, ele quer sair com tudo na vantagem. Então, o lugar já era bonitinho, eu não ia precisar gastar nada, entendeu? E é isso. Só que eu não tava sentindo uma coisa boa. Não estava. A energia de lá não tava legal. No outro ponto, gente, o aluguel ia pagar mais barato de aluguel. No outro ponto, o aluguel era quase o dobro do valor. Só de atravessar a rua. Quase o dobro do valor. Eu ia ter que gastar uma grana pra deixar a loja bonita. O pessoal da administração era super exigente. Super exigente. Enfim, tinha tudo contra, digamos assim, né? Tudo não era tudo contra. Tinha tudo mais dificultoso. Era bem mais dificultoso. E eu ia gastar mais, que o ego ele não quer, né? Porque ele quer sair na vantagem, entendeu? E eu ia pagar um aluguel mais caro. Só que, gente, se eu sou Deus, que eu já tinha essa consciência, se eu sou um ser abundante, eu vou me preocupar com isso? Pior ainda, quando eu tinha, mesmo tendo todas essas dificuldades aqui, todas essas dificuldades, eu sentia uma coisa muito boa lá. Ou seja, a minha intuição estava me guiando. Não olhe para as circunstâncias. Vá pelo seu coração. O que você sente nessa loja? O que você sente nessa loja? E aí eu falei, meu Deus, olha só, então eu tinha essas eram as minhas escolhas, certo? Essas eram as minhas escolhas. Movida pelo ego, óbvio que eu ia escolher o lugar onde eu não iria precisar gastar, ia pagar mais barato e tava bonito, já tava pronto, era só eu entrar.
E já tava praticamente aprovado o meu aluguel lá. Movido pelo ego, eu iria aceitar isso, certo? Mas a minha centelha estava mandando eu ir para outro lugar. E aí eu falei, tá, e agora? Qual vai ser a minha escolha? E aí Deus falou no meu coração, escolha o que você sente. Escolha ir para onde vibra o seu coração. Não leve em consideração o que você vai gastar ou deixar de gastar. Nunca tome uma decisão baseada no financeiro. Porque você não é abundância. Pra você, gente, viver a abundância, você tem que primeiro estar consciente disso. Você é aquilo que você está consciente de ser. Você não vai enganar o universo. Achando que, tipo, ai, eu sou abundante, sou abundante, sou abundante, mas eu não quero gastar. Sou abundante, sou abundante, sou abundante, mas, ai, eu não vou pagar isso pra poder almoçar. Você tá vibrando na escassez, por que você não vai pagar? Porque vai te faltar. Então, por mais que você não esteja pensando isso, que você fique afirmando que você é abundante, qual que é o seu sentimento? É o sentimento que manda. O pensamento somente cria a forma. O que realiza é o sentimento. Então, se você quer ser abundante, haja como abundante. Haja como se fosse que já é. Então, Deus me centelha assim, falando no meu coração, minha intuição, eu quero, quando eu falo, gente, eu falei até pra vocês num vídeo dele, quando eu falo Deus, tá tão assim, popularizada a palavra Deus, e quando você fala Deus, muitas pessoas falam, ai, gente, eu só falo de Deus. Eu não quero falar Deus, por conta disso, sabe? Porque as pessoas, elas estão muito... Se popularizou demais esse nome que é tão maravilhoso, né? Mas porque muita gente usa Deus de qualquer jeito, né? Às vezes você relaciona isso a qualquer coisa e não é. Então, quando eu vou falar minha intuição, porque quando você fala intuição, dificilmente alguém, né, fala mal da intuição, digamos assim, fala que não acredita na intuição. Você pode falar que não acredita em Deus, mas na sua intuição você vai acreditar, né? Então é mais ou menos assim. Então, só pra que fique uma coisa assim mais... aceita por todas, né? Aceita por todos. Eu vou falar intuição. Então a minha intuição falou muito forte assim dentro do meu peito. Se você é abundante, não faça suas escolhas pensando no que você vai investir, no que você vai gastar, enquanto você vai pagar. Vai pelo que você está sentindo que é. Gente, e eu fiz a minha escolha. E a minha escolha foi, óbvio, claro, no mais dificultoso, naquele que eu tive que gastar uma grana. E foi maravilhoso. Eu abri a loja em menos de um ano, em um ano certinho, no meio da pandemia, gente, onde muitas pessoas estavam desesperadas, sem saber o que ia ser, eu troquei por uma loja o dobro maior. Eu finalizei as 2 obras, aí eu peguei, olha só, o nível que você tem que ter de confiança na sua intuição. Surgiu a oportunidade pra mim. Quando eu finalmente terminei de pagar toda a loja, presta atenção, eu terminei de pagar toda a loja, todo mundo tava me conhecendo ali naquele lugar, eu já tava, tipo assim, maravilhosa, tá? Fluindo, trabalho, vendendo. Eu falei assim, meu, agora, ufa, agora, né? Vamos. Surgiu uma outra oportunidade pra eu trocar por uma loja ainda maior, onde eu ia ter que investir novamente, porque a loja era o dobro, que era o dobro do tamanho, né? E ela era só um galpão, gente, onde eu tive que trocar tudo. Eu tive que fazer a loja do zero. Então, se eu gastei um valor X na primeira, eu gastei o dobro na segunda. No meio da pandemia. Quando eu peguei essa oportunidade que eu falei, tá, por que não estava acontecendo? Eu comecei a crescer, e eu tava sentindo já um desconforto onde eu estava, né? Por quê? Gente, tudo cresce. Tudo, às vezes, uma coisa, ela é pra você, igual foi essa primeira loja, mas ela foi uma ponte pra que eu conseguisse coisas maiores, entendeu? Então, não necessariamente você vai ficar lá a vida inteira, porque a vida, ela tá em movimento, né? Então, fui lá, dei meu nome, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o meu trabalho, vou evoluir. E aí, quando eu comecei a crescer, tava desconfortável, porque as minhas clientes queriam ir pra loja, só que se eu atendesse 4 clientes, já não cabia mais na loja, de tão pequenininha que ela era. Sabe? Então ela foi uma bênção na minha vida, mas foi por um período. Encerrou o ciclo, né? Passei para um nível melhor, maior. E aí chegou essa oportunidade, que aí eu peguei e falei, e agora? Né? Acabei de finalizar aqui minhas coisas, agora é que eu ia respirar outra obra. E quem mexe com obra sabe muito bem como que é, né? Outra obra, outra loja, meu Deus do céu.
Só que, olha só os sinais. Eu já estava sentindo um desconforto, né, na loja que eu estava. Então, o universo foi lá e me deu algo maior. Porque não era pra eu estar ali. Ali foi só um início pra que eu crescesse ainda mais. E eu não me acovardei, gente. Eu falei, então tá, você tá vindo pra mim. Eu tinha certeza que era o universo que tava mandando. Ia ser dificultoso, ia ser trabalhoso, ia. Sabe? Mas eu sabia que era uma oportunidade de evolução. Então o que eu fiz? Abracei. No meio da pandemia peguei outra obra. A obra atrasou, como sempre acontece, aqueles contratempos de obra. Gente, eu paguei aluguel das 2 lojas no meio da pandemia. Durante uns 6 meses. Aí se eu falar pra vocês de valores, vocês caem no chão. Porque eu não sei nem como que eu paguei tudo aquilo. Sabe? E na pandemia, onde nem podia trabalhar. Mas tudo deu certo. Finalizei a outra loja, estamos lá, maravilhosas, levando as nossas peças com amor para as nossas clientes. Tem vários desafios, várias coisas acontecendo, mas sempre pro melhor. Então, eu dei esse exemplo para vocês, para que vocês vejam que a sua decisão, ela está certa onde está o seu coração. Vibrou na alegria, vibrou na felicidade, tá sentindo leveza, paz, é ali que está a sua decisão certa. Sabe? Então, não tome suas decisões baseadas no medo. Não tome suas decisões baseadas em sentimentos opostos à positividade. Porque você vai se arrepender, você vai se frustrar, você não vai ter os melhores resultados. E não tome as decisões por você. Gente, qualquer decisão que seja, quando eu vou fazer um cabelo, mudar a cor do meu cabelo, eu pergunto pra minha centelha. Centelha, é lá que eu vou? Centelha, é lá que eu vou? Centelha. Qualquer coisa. Sabe por quê, gente? Porque quando sua intuição falar pra você, faz, ela se responsabiliza. Na minha história de 33 anos de vida, nunca, jamais eu tomei qualquer decisão que seja baseado na minha intuição que eu não tive sucesso. Porém, todas as decisões que eu tomei baseada no impulso, no ego, fazendo o que eu achava que tinha que ser feito, no momento que eu achava que tinha que ser feito, foram frustradas. Gerou sofrimento, gerou dor, gerou tristeza. Então, quando não souber o que fazer, não faça nada. Certo? Silencie. Peça orientação para sua centelha. Na verdade, a gente nunca sabe o que fazer. Porque a gente, pelo ego, você nunca vai... Meu Deus, você vai fazer isso. Meu Deus, e agora o que eu faço? Porque você quer tomar as melhores... Se não souber o que fazer, vá atrás da sua intuição. Chame a sua intuição, que ela sempre terá a melhor resposta pra você, tá bom? Então, é isso que eu queria falar, porque muitas vezes a gente se depara com várias situações que a gente não sabe qual decisão tomar, o que fazer. E se você tomar decisões baseadas no que você quer, no ego, em você, os resultados não serão os melhores, né? Então, vá pro seu interior, converse com a sua intuição, porque ela sempre dará pra você os melhores caminhos. Espero muito que eu tenha ajudado vocês de coração, tá? E é isso. Beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.